de todos vocês. Gostaria de reforçar essa saudação que foi feita às mães, que Deus as abençoe nesse ministério de bondade, de abnegação, de renúncias. E hoje o tema não poderia ser mais especial. Eu acredito que, à luz do Evangelho, esse tema vai nos suscitar, fazer pelo menos dois esclarecimentos, que talvez sejam duas importantes quebras de paradigma com respeito à maternidade. O primeiro é que, por vezes, a maternidade ela está associada com alguns elementos de perfeição. E nós já devemos saber a essa altura que a mensagem trazida pelo Cristo, sintetizada nos 4 evangelhos, nos mostra que o evangelho é uma mensagem para imperfeitos. É uma mensagem para pessoas que estão nas suas lutas, que têm as suas dificuldades, que têm os seus conflitos, mas não obstante, a partir da fé em Deus e a partir da inspiração desse modelo do Filho unigênito de Deus, nos esforçamos para praticar cada vez mais todas as virtudes que Jesus veio testemunhar entre nós, quais sejam da tolerância, do perdão, da indulgência, do esquecimento das ofensas, da caridade, do amor, a começar em nós, e se estendendo ao outro, inclusive aqueles que se colocam na posição de nossos adversários. E muitas vezes esses nossos adversários estão mais próximos do que gostaríamos. Muitas vezes renascem junto conosco no nosso seio familiar, justamente para nos propor um convite difícil, mas extremamente significativo de reavermos essas relações e de nos inspirarmos a dedicar-lhes carinho e amor como numa nova página, como se nós estivéssemos convidados de novo pela vida a escrever novas páginas nesse livro de dedicação e de amor. Então, essa primeira desmistificação da maternidade que não é perfeita, da maternidade que é imperfeita e por isso mesmo é uma maternidade importante, porque nos faz crescer através do trabalho de educação, de paciência, de dedicação e de amor, também deve ser acompanhada por uma outra desmistificação. Mesmo aquelas que não têm filhos nascidos do seu ventre, considerem-se mães, se parem as ideias e os propósitos de servir ao Cristo através das criaturas e de viver o Evangelho com todas as reservas da alma, com todo o mais profundo coração. Nos recordemos que na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, há um capítulo dedicado a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, em que o Cristo a diz que, embora naquela existência não se tornaria mãe por filhos do seu próprio ventre, encontraria nos leprosos, vindos da Idumeia e de Dalmanuta, os filhos trazidos pela vida para que os pudesse orientar, educar e fazê-los seguir pelo caminho do bem e da caridade. Então esse exercício da maternidade é uma das portas, um dos instrumentos, uma das formas que o espírito imortal tem durante a sua vilegiatura carnal, de dedicar-se a fazer expandir esses potenciais de amor. Isso porque nós não estamos encarnados, ainda que temporariamente, no planeta de provas e expiações, por outra razão, senão fazer expandir os nossos dotes de amor. O principal objetivo do espírito que reencarna é desenvolver e ampliar a sua capacidade de amor, até que o nosso amor se torne o amor ágape trazido pelo apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. O amor que é paciente, o amor que é bondoso, o amor que não se ensurdece, o amor que renuncia, o amor que tudo espera, que tudo perdoa, que tudo crê, o amor com todas as reservas, com todas as possibilidades que nós podemos dar. E para que nós possamos nos inspirar
a esse tema da maternidade enobrecida, eu pensei em trazer um trecho do Evangelho que, embora não fale diretamente sobre a maternidade, e foi proposital que assim eu tivesse trazido, justamente para ampliar as nossas capacidades de entendimento, não obstante as nossas naturais limitações, eu trouxe uma passagem muito conhecida para que nós possamos falar sobre o que seria esse enobrecimento da maternidade. O que será que isso quer dizer? O que nós consideramos como nobre? Os valores sociais são bastante controversos nesse sentido. Por vezes consideram nobre aquilo que reluz aos olhos no que tange ao sensível, às coisas do mundo material. Mas toda a mensagem de Jesus foi para nos esclarecer que aquilo que é nobre diz respeito aos dotes do coração. É aquilo que é invisível aos olhos. É aquilo que está pautado na imortalidade que nós estamos tentando nos desenvolver para amar e para viver conforme. E há uma passagem específica que nos ensina como esse enobrecimento das nossas escolhas, das nossas decisões alinhadas ao amor divino pode nos edificar, não obstante as nossas dificuldades e limitações, que é o óbolo da viúva. Essa passagem do Evangelho está em 2 dos Evangelhos, Lucas capítulo 21, versículos 1 a 4, e no Evangelho de Marcos. O evangelista Lucas vai narrar essa passagem da seguinte forma: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade eu vos digo que lançou ela mais do que todos essa pobre viúva, porque todos aqueles deitavam para as ofertas de Deus daquilo que lhes sobejava, daquilo que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Nós já devemos saber que a linguagem de Jesus muitas vezes era metafórica, simbólica. A pobreza dessa viúva pode ser interpretada assim como uma pobreza literal, enquanto escassez de recursos monetários e financeiros, principalmente considerando o contexto da época. Nós devemos saber que a emancipação feminina, à época de Jesus, praticamente não existia. As mulheres saíam da dependência e da tutela dos seus pais, quando os tinham ainda quando adulta, para serem transferidas à tutela dos seus esposos quando tinham a oportunidade de matrimônio. E muitas vezes não lhes era reservado na sociedade oportunidades de formação e de trabalho como hoje nós temos. E isso afetou muito o protagonismo feminino naquela época. E isso as levava, principalmente nesse caso de viuvez, a uma situação de quase mendicância, uma situação extremamente humilhante que afetava a dignidade delas. Talvez por isso, penso particularmente, Jesus tinha tanto carinho pelas mulheres. A gente deve se recordar dos encontros de Jesus com as mulheres durante o seu messianato, com a mulher hemorroíça, morta de vergonha por sangrar durante anos a fio, enfrenta a multidão para tocar-lhe as vestes, a fim de obter com isso o milagre da sua cura. Nós devemos nos recordar também da mulher adúltera, flagrada em adultério, vergonha pública, prestes a ser apedrejado pelos ditos homens de bem, e que Jesus, com muita piedade e consideração, sem conivência ao ato indecoroso, diz: Não te condenaram, mulher? Então eu também não te condeno. Nós devemos nos lembrar da relação dele tão especial com a sua mãe. Jesus inicia o seu messianato graças a um pedido da sua mãe nas bodas de Caná, transformando água em vinho para comemorar as festividades das bodas e celebrar a alegria entre os amigos. Percebam que a mensagem do Cristo é uma mensagem de vida e esperança. O rastro que ele deixou foi o rastro de uma bem-aventurança
que não é essa felicidade fogo-fato a que nós estamos acostumados a encontrar na terra. E em todas essas circunstâncias e tantas outras, como a própria Maria de Magdala, considerada pelos outros de má vida, com uma reputação um tanto quanto desprezível, foi por ele acolhida como uma autêntica filha de Deus. Recordemos que foi ela a estar do lado de Maria de Nazaré, a sua mãe, e de Joana de Cusa, ao encontrar a pedra afastada do sepulcro em que o seu corpo não mais estava. Foi ela eleita por Jesus como repórter da ressurreição. Não te detenhas, mulher, vai aos apóstolos dar testemunho daquilo que viste. Então, em todos esses momentos, nós vemos Jesus se voltar para a mulher, conferindo-lhe a dignidade que era precisa. Muitas mulheres, como por exemplo a mulher samaritana, a mulher hemorroíça, nós nem sabemos qual o nome. Elas não tinham direito a uma identidade. Eram filhas de alguém, eram vindas de algum lugar. Mas com Jesus, a figura feminina ganhou um apogeu e ganhou um destaque, cuja relevância deve ser por nós entendido como uma missão poderosa, capaz de soerguer o espírito imortal que nós somos, se cumprirmos esses deveres e missões que estamos investidos. Então, nesse caso do óbolo da viúva, nós podemos entender essa pobreza como uma pobreza literal, uma pobreza material de fato, porque, como vimos, o contexto da época concorda com essa visão, mas também como uma pobreza simbólica. Talvez Jesus tenha falado aqui das nossas misérias. Esse espírito puro que veio ter conosco pisou os seus pés no lodaçal das paixões humanas. Jesus tornou-se muitas vezes, portou-se muitas vezes qual um escravo, e isso é literal. Na cerimônia do lava-pés, quando ele tira a capa e amarra a altura da cintura, ele repete um proceder dos servos. Ele se ajoelha e lava os pés dos seus discípulos. Esse é um ato de extrema humildade, feito e protagonizado por esse sol de excelentíssima grandeza, que abandonou as estrelas para ter conosco em meio às sombras. E justamente por ser puro e não se conspurcar com os nossos delitos, com as nossas imperfeições, fez questão de vir ele mesmo, tendo enviado muitos emissários antes e depois, porque na condição de mestre queria ensinar não apenas pela teoria, mas sobretudo pela prática. Quando Jesus vem ter conosco e vem viver conosco, suportando as nossas misérias, as nossas vacilações, as nossas fragilidades, suportando o desamparo, suportando o abandono na hora grave do testemunho, ele está querendo dizer sem palavras algo muito importante: vocês valem a pena. O ser humano vale a pena. O ser humano é o maior investimento do Criador. E eu, como filho do Criador, estou aqui para certificar vocês disso. Não há motivo nenhum para se envergonhar, porque se Deus, que nos conhece integralmente, nos ama, nós não temos razão para não nos amar e para não nos considerar autênticos filhos do Altíssimo. E, portanto, podemos nos considerar também herdeiros, com todas as possibilidades de evoluir e crescer pelas experiências. Então, essa pobreza simbólica muitas vezes é a pobreza do não sei o que eu posso fazer de melhor, não tenho condições ainda de amar tanto quanto eu gostaria ou tanto quanto eu acho que deveria. Estou cheia de falhas, tenho muitas fragilidades, tenho muitas imperfeições que me atrapalham. Pouco importa. Nós estamos nas experiências justamente um dos métodos de aprendizagem por tentativa e erro para que nós possamos crescer e evoluir. E a primeira coisa para que a gente possa iniciar esse processo é aceitar as condições que temos.
a aceitar que nós chegamos até aqui com base nas nossas escolhas e na misericórdia de Deus, e só avançaremos com base nesse abraçar do nosso ideal de melhoramento íntimo e com base na nossa fé. Então, essa viúva, essa pobre viúva, lançava 2 moedas. Nos evangelhos, essas moedas, elas são colocadas como de baixo valor das moedas vigentes. Então, o que o evangelho quer dizer, segundo a minha modesta interpretação, é que a contribuição da viúva foi de fato misérrima, foi de fato muito pequena em comparação a tudo aquilo que era depositado no gasofilácio, ou nessa arca, ou nesse recipiente onde eram recolhidas as ofertas. Então, aquela oferta em si, se nós observarmos no sentido financeiro do termo, no sentido pecuniário, pouco poderia fazer, pouco significaria, pouco implicaria de contribuição real para aplacar a fome de quem quer que seja. Não era uma oferta significativa do ponto de vista financeiro, era uma oferta muito pequena, mas o foco de Jesus não está nisso. Ao observar o comportamento das pessoas no templo, ao comportamento dessa beneficência, dessa generosidade de repartir aquilo que tinha, a viúva lhe chama a atenção pelo que ela não poderia fazer, pelo que ela tinha de mais precioso. Ela dá tudo o que possuía, mesmo tendo as suas necessidades não atendidas, movida pela fé, ela reparte, ela cede, ela oferta aquilo que de melhor ela tinha a dar. E por isso, talvez, me ocorreu trazer essa passagem do óbolo da viúva. Em qualquer maternidade, nem sempre nós teremos o suficiente. Nem sempre nós poderemos prover como gostaríamos aquele que está sob a nossa tutela. Mas se nós tivermos, como a viúva, esse comprometimento de dar o melhor, Jesus multiplicará os nossos pães para que nós possamos aplacar a fome daqueles que estão sob a nossa tutela. E um outro detalhe importante é que o evangelista faz questão de ressaltar que enquanto os outros davam daquilo que lhes sobejava, daquilo que lhes sobrava, ela dava daquilo que lhe era necessário. E aqui tem a noção de sacrifício. Por vezes a gente pensa que as renúncias são grandes atos heróicos, são grandes atos missionários, como por exemplo a renúncia dos cristãos primitivos, que lançavam-se com alegria nos circos de horror a serem devorados vivos pelas feras esfaimadas, que tinham os seus corpos queimados nas praças públicas, num espetáculo horrendo, numa carnificina humana, a olhos abertos, a céu aberto. Mas esses grandes gestos de renúncia começam nos pequenos gestos de sacrifício. Muitas vezes, no sacrifício de entender que a nossa parte é limitada, que nós podemos fazer até a página número 2, mas que depois dela vem a parte de Deus, e que nós precisamos respeitar e aceitar que não podemos tudo. Nós precisamos nos resignar que a tarefa do Altíssimo precisa ser feita, ainda que aquela criatura seja por nós tão investida de amor, seja por nós tão amada, e que a gente tenha passado a vida toda dando o nosso melhor. Por vezes a gente se surpreende pelo que nós acreditamos se tratar de uma ingratidão. O nosso querido filho, o nosso querido objeto de amor, seguir por caminhos que nós desconsideramos, que nós não concordamos, que nós nunca ensinamos que devesse ser daquela forma. Mas se Deus concedeu-nos a todos o livre-arbítrio para que nós pudéssemos discernir, à luz da nossa consciência, o que fazer, por que nós vamos desrespeitar essa condição fundamental, essa lei moral designada pelo Altíssimo?
Todos precisamos de ter resguardado a nossa liberdade, e conviver com essa angústia talvez seja um dos maiores sacrifícios que nós, enquanto seres humanos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, podemos dar testemunho. No Evangelho de Marcos também há essa passagem muito similar, capítulo 12, versículos 41 e 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca, e muitos ricos deixavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo, e chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos aqueles deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobrava, mas essa, da sua pobreza, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Frise-se o início. Estando Jesus assentado diante da arca, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca. O Pai Celestial age da mesma forma conosco. A gente também pode pensar esse trecho de uma forma simbólica. Deus, presente na nossa consciência através das suas leis, observa a forma como nós estamos deitando as nossas moedas na arca. O que significa dizer o que nós temos feito, qual destino nós temos dado em relação aos nossos talentos, como nós temos contribuído. Essa contribuição financeira no templo pode ser um elemento simbólico considerado em como nós temos multiplicado os nossos talentos. Quais talentos nós temos? Nós temos a nossa inteligência, nós temos a forma mais ou menos gentil com que tratamos uns aos outros, nós temos a nossa escuta, nós temos a paciência, nós temos a capacidade de articular palavras através da fala, nós temos os nossos discursos, nós temos o nosso tempo, que pode ser designado para a construção de tarefas úteis ou para a extinção das vidas dos nossos semelhantes. A escolha é nossa. Como nós temos depositado essas moedas no gasofilácio? Deus nos vê, Deus sonda o nosso coração, e o que Ele quer é saber qual a nossa intenção. Por isso Jesus não faz uma observação sobre o quanto foi dado, mas como foi dado. Em todas as nossas experiências dessa vida e ao longo das nossas reencarnações, Deus avalia a nossa intenção e quanto nós nos sacrificamos para fazer e viver a lei de amor. Isso para Ele é do que de mais importa. E ainda voltando a esse hino à caridade, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, logo no versículo 3, tem uma parte que nos lembra muito dessa importância de nós darmos o melhor que temos de todo o nosso coração. Quando Paulo vai dizer assim: ainda que eu distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada disso me aproveitaria. A gente poderia pensar: nossa, mas é um sacrifício muito grande. Imagine eu dispor de tudo que eu tenho, da roupa que visto, da casa onde moro, dos recursos que possuo para subsistir, e me desapegar de tudo isso para dar ao outro e viver numa condição de privação. É um gesto muito belo de generosidade, não é? Imagine que eu entregue o meu corpo para ser queimado em nome do sacrifício dos nossos semelhantes, para, por exemplo, poupar-lhes a vida, para dar-lhes mais tempo de vida, qualquer que seja a proposta. É mesmo um gesto de soberana bondade de nossa parte, né? Entregar a nossa vida em sacrifício em favor dos nossos semelhantes. Mas Paulo nos lembra que o que vale realmente é com que intenção nós fizemos isso, sem buscar retribuição pelo nosso gesto, buscando fazer por autêntico amor em relação à situação, em relação à causa.
amorosa em relação aos outros e em relação a nós mesmos. Porque só assim nós seremos alimentados por esse gesto. Muitas vezes a gente imagina que por trás, por exemplo, de um gesto de caridade a pessoas em situação de rua, para trazer um exemplo bem caricato de caridade material, entregando uma tigela de sopa, um copo de mingau, um pão, a gente acha que nós estamos dando do que temos, né? Seja material como também do nosso tempo, do nosso amor, da nossa atenção naquele momento, para beneficiar aquele que ali está. Mas a recíproca também é verdadeira, porque aquele que é instrumento através do qual nós temos condição de praticar esse gesto de caridade também muito nos dá, também muito nos ensina. Por vezes, através do brilho do olhar que estava apagado e que se acende de esperança, isso reafirma a nossa fé. Por vezes nos faz pensar que a nossa demora em momentos de tristeza e de isolação poderia ser substituído por mais gestos de solidariedade para que nós nos repletássemos desse amor que flui através dessas interações e desses gestos uns com os outros. E no exercício da maternidade enobrecida, isso também acontece quando nós partilhamos do nosso tempo, da nossa escuta, da nossa atenção, para ir ao encontro daquele que está sob a nossa tutela, a fim de que nós possamos desenvolver essa confiança e esse amor em conjunto para enfrentar as dificuldades que a vida muitas vezes nos apresenta. Mas a gente poderia imaginar, nesse caso do óvulo da viúva, não seria uma imprevidência? Como é que essa criatura, numa situação de extrema penúria, cede tudo aquilo que tem, inclusive para o seu sustento, para contribuir no tempo? A gente pode imaginar também de outra forma. Nela havia a confiança de que a providência não a abandonaria. E no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso, o abandono à providência, quando ele vai dizer, no capítulo 6 de Mateus, versículo 26, vede as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Isso não significa que a gente deva ser imprevidente, que a gente não deva fazer reservas para momentos difíceis, que nós tenhamos que nos despreocupar no atendimento das nossas necessidades. Mas significa, sobretudo, que nós precisamos também viver conforme a imortalidade. E essa confiança no Altíssimo muitas vezes nos levará a decisões difíceis que, sob o olhar da sociedade atual, muitas vezes irá parecer loucura, mas para nós que conhecemos e vivemos, ou assim procuramos fazer, de acordo com a filosofia de Jesus, é a prática da lei de amor. Nós não precisamos, e muitas vezes nem temos condição de fazer muito, portanto. Nós precisamos fazer aquilo que nós podemos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, tem uma mensagem de Fenelon, no item de número 13, em que ele vai dizer: o mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. O que hoje nós temos feito em relação a amar a nós mesmos e ao próximo, que representa sacrifício? Posso dar um exemplo meu. Muitas vezes eu me constranjo com as imperfeições a que me flagram. Eu me envergonho ainda por não ter vencido, superado alguns hábitos, alguns comportamentos que sei estão dissonantes do Evangelho que eu digo amar e da filosofia que eu escolhi para seguir. Mas fazendo esse sacrifício, e já que o mérito é proporcional ao sacrifício, eu costumo, dentro das experiências, tentar aprender com os meus erros. E na próxima situação que me apresente, que me seja apresentada, que eu venha a viver, busco não repetir da mesma forma que fiz. Esse gesto
pode parecer um gesto muito singelo, mas o sacrifício que nós temos para domar as nossas imperfeições, recordemos do Evangelho segundo o Espiritismo, foi colocado por Allan Kardec, o nosso querido codificador, como um dos caracteres do verdadeiro espírita, como uma das fases vencidas para que nós possamos vir a nos tornar homens de bem, refletir sobre o nosso comportamento e desejar uma mudança. Então, às vezes, a gente tem até relativa facilidade de nos colocar numa situação abnegada em relação ao outro, mas fazemos poucos sacrifícios em prol de nós mesmos para que possamos expandir essas nossas capacidades de amar. Na maternidade enobrecida, nós precisamos lidar com a aflição de não conseguir mudar o outro. Nós não temos controle sobre as ações dos outros, por mais que nós muito amemos. Jesus, com seu amor imbatível, com seu amor sem fronteiras, sem reservas, estendido a todas as criaturas humanas, não era capaz de fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Ele nos convocou, ele nos estimulou e estimula até hoje. Ele se figura como esse modelo de perfeição, mas somos nós que precisamos fazer o nosso trabalho. Daí ele dizer muitas vezes, após aqueles que o encontraram e que ele proporcionou curas: vem e segue-me, vai e não tornes a pecar, levanta-te, Lázaro, sempre incentivando, inspirando, suscitando ao movimento, à autonomia, à iniciativa, ao fazer por nós. Se fizermos por nós, o céu certamente nos ajudará, mas precisamos fazer a nossa parte. Então imagine, por exemplo, um filho que em um determinado momento, depois de passado um período, até atingir a maioridade, quando nós dedicamos as nossas reservas de amor e educação e encaminhamos e somos responsáveis diretos pelas suas ações, imagine que a partir disso o nosso filho decida se distanciar de nós, comece a adotar atitudes que nós consideramos indesejáveis, comece a fazer coisas que nós reprovamos, que nós nunca ensinamos. O que será que a maternidade enobrecida nos convoca? Buscar compreender, ainda que seja alguém tão querido, mas por vezes essa compreensão não vem de uma forma clara e diamantina. Às vezes as nossas capacidades de entendimento não conseguem alcançar as razões pelas quais aqueles a quem nós dedicamos tanto amor fizeram o que fizeram. E a compreensão, a compaixão, a indulgência está justamente nesse lugar. Mesmo quando não tenho as justificativas, eu consigo me conciliar com aquele gesto e comigo mesmo e simplesmente entender que aquilo que eu poderia fazer já foi realizado. Lidar talvez com o desgosto de ver o que era harmonia virar contradições, o que era uma tarefa triunfante parecer um trabalho fracassado. Há uma questão em O Livro dos Espíritos, ao falar sobre a maternidade e também a paternidade, dizendo que, independente do resultado, se os pais e mães fazem um bom trabalho, eles não podem ser culpados pelos efeitos não terem sido positivos, justamente por considerar a questão do livre-arbítrio e das decisões próprias. O que é analisado é a dedicação e o esforço que nós fazemos de orientar, de instruir, de educar e, sobretudo, de permanecer. Essas relações fluidas que o sociólogo Zygmunt Bauman nos fala também estão presentes na nossa família. Nós estamos mais apropriados, e talvez a nossa própria sociedade assim nos estimule a trocar, substituir, dar as costas, buscando um novo do que consertar e conciliar. E talvez essa perseverança seja uma das principais características de que nós estamos realmente inspirados a viver o Evangelho. Permanecer e perseverar
no amor e na caridade, ainda que a resposta seja negativa. Eu me recordo de um dia, quando participando dessa entrega, né, de sopa e mingau nas ruas, ao entregar essa oferta, que era algo muito simples a um morador de rua, ele jogou o que ele recebeu, né, um mingau, em cima de nós, né, em cima de mim, de quem estava próximo, dizendo que não queria receber aquilo, que aquilo não era o que ele esperava. E por trás dessa ação, que poderia ser considerada um gesto de ingratidão, um gesto de orgulho, está, na verdade, um conflito invisível que muitas vezes não diz respeito pessoalmente a nenhum de nós. Então, quando nós nos colocamos nessa condição de auxílio e de suporte, seja dentro da nossa família, que muitas vezes os nossos gestos de carinho são pagos com indiferença, são pagos com agressividade, são pagos com malquerença, seja do lado de fora, a esses desconhecidos que, entretanto, são os nossos irmãos em Cristo. Em todas essas situações, quem se coloca na condição de dar tem que estar acostumado com a condição de não receber. E talvez isso seja o mais difícil, porque sendo nós humanos e o nosso amor ainda está nos primeiros passos para se tornar esse amor ágape que nós falamos, trazido por Paulo Amorim à caridade, as expectativas são naturalmente criadas por nós. E uma das coisas que podem vir, né, pelo advento desse não reconhecimento, ou muitas vezes desse distrato, é de nós enfraquecermos a nossa caridade. Recordemos que no sermão escatológico, Mateus capítulo 24, quando Jesus vai falar de que haverá guerras e rumores de guerras, haverá brigas intestinas, né? Intestino no sentido de internos, muitas vezes dentro do seio de família, ele vai dizer: e por conta do crescimento da iniquidade, a caridade de muitos esfriará. E não é, de fato, o retrato que nós temos visto na nossa sociedade, o aumento da violência, o aumento do desamor, muitas vezes a desvalorização pela humanidade, quase como se nós estivéssemos nos desumanizando, nos tornando, né, indiferentes em relação ao outro, ferindo o respeito em relação ao outro, mas nós não podemos permitir que a nossa caridade se esfrie. Nós não podemos nos permitir esmorecer, nós não precisamos nos arrepender por conta de termos feito o melhor que havia, né, dentro das nossas capacidades, ainda que não tenhamos recebido a resposta favorável. É natural a nossa postura de indagação e estranheza, mas na edificação espiritual uns dos outros, todos nós temos os nossos limites. E de uma forma muito acertada, a COBEM, ao me propor, né, falar nesse tema, me colocou algumas referências de obras bem interessantes que eu vou repartir com vocês. A Face Eterna do Ser, do nosso inesquecível André Luiz Peixinho, né, um grande educador, um grande espírita, né, enfim, um grande médico, um grande psicólogo, um grande filósofo. Ele escreveu assim: a repetição das experiências torna possível que cada um transforme esta vivência em patrimônio pessoal. Assim será possível viver o paraíso na terra. Recordam-se da passagem de Jesus em meio aos 2 ladrões, né, em que ele vira-se para o ladrão que se arrependeu e o ladrão que viu em Jesus a sua excelentíssima grandeza, que acreditou que ele realmente era o Messias prometido, o Filho unigênito de Deus, e Jesus vira-se para ele e diz que desde aquele momento já viveria no paraíso. Esse paraíso na terra vivido, bem se vê, não vem de uma condição externa, uma condição de uma paz que nos abarca a todos, né, de uma concordância absoluta entre nós, de uma harmonia imperturbável. A construção dessa paz na terra vem de um dever íntimo
bem cumprido, vem da nossa perseverança pessoal, vem do nosso exercício dessa caridade difícil, que é a caridade moral, que inclui o esquecimento das ofensas e continuar amando, não obstante não receber essas respostas positivas. E Peixinho também vai dizer, né? Viver bem significa continuar a marcha evolutiva no limite do possível. Isso exige respeitar seu nível próprio de evolução. Gostaríamos com certeza de ser muito melhores do que já somos, mas precisamos aceitar aquilo que já conquistamos como realmente legítimas vitórias que nós, enquanto espíritos imortais, já tivemos. Uma outra referência também é a obra do Espírito Camilo, psicografado por Raul Teixeira, Desafios da Educação. Essa obra é muito interessante porque o Espírito Camilo vai dizer que nós estamos todos perdidos. Nós não sabemos o que fazer. Pais e mães, não tivemos curso preparatório sobre como exercer uma boa maternidade ou uma boa paternidade. Quem nos ensina a ser pais e mães são os nossos filhos, com as suas demandas, com as suas necessidades, né? Com aquilo que nós aprendemos a com eles fazer. E o Espírito Camilo vai dizer que nós, internos na Terra, nos sentimos perdidos por essa falta de referência, ou talvez pelo nosso esquecimento de buscar as boas referências como no nosso modelo inesquecível, e encaminhamos aos céus muitas perguntas. E aí ele vai dizer, de nossa parte, dos espíritos benfeitores que querem ajudar a humanidade, nós vemos isso como um bom sinal, um sinal de interesse pelo melhor entendimento da vida, de como viver na Terra de uma forma mais feliz, considerando quais cuidados nós temos que ter nessa travessia. Essa era do conhecimento, né? A era da tecnologia, uma era que tem nos deixado mais ansiosos por querer absorver todo tipo de informação possível, não querer perder oportunidade alguma, tem nos deixado perdidos, mas o caminho é muito simples. A ânsia de aproveitar as experiências cotidianas não nos deixará mais calmos e tranquilos. Somente quando nós aprendermos a fechar os olhos para essas perturbações externas e nos voltarmos para aquilo que precisamos desenvolver dentro de nós, conseguiremos seguir de acordo com essa caridade a que nós estamos sendo convidados. E, já caminhando para o final, é interessante a gente pensar, sempre perante os nossos desafios, recordar o nosso exemplo inesquecível. Jesus sempre nos convidou ao enobrecimento dos nossos gestos, que não significa posição santificante, de mãos postas e joelhos no chão, sem conviver uns com os outros. Nas nossas experiências cotidianas, convivendo uns com os outros, recordemos, Jesus desceu dos altiplanos celestes para vir nos servir. Ele mesmo disse, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir. Ele veio do esplendor para a escuridão, das estrelas a nascer numa manjedoura simples, da glória à carpintaria do seu Pai, ensinando o trabalho de burilamento íntimo a que cada um de nós precisamos empreender. Vem de benfeitor a perseguido, de salvador de todos a desamparado no momento último. Então, aprendamos com Cristo a também dar a nossa parte e nos fortalecer nessas experiências para expandir a nossa capacidade de amar. É daí que vem o enobrecimento, pelo sacrifício que a gente dedica em relação uns com os outros. E para finalizar, eu trouxe uma mensagem desse livro Fonte Viva, que é a coleção Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, no capítulo de número 57, intitulado Apóstolos.
Emmanuel abre cada um dos capítulos dessa obra com citações do Evangelho ou de alguma das cartas paulinas. E nesse capítulo ele coloca uma citação de Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último, como que condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Apóstolos, os discípulos do Cristo, encaminhados por eles 2 a 2 para fazer as excursões de propaganda, foram instruídos a bater na porta das casas, dizer: paz seja convosco, e se essa paz não retornasse, se eles não fossem bem recebidos, sacudir o pó das sandálias e seguir adiante. Depois da morte e ressurreição do Cristo, os discípulos se tornaram apóstolos, se tornaram viventes, praticantes desse cristianismo primitivo. E os apóstolos nos precederam nesse exercício que a gente tem de sermos cristãos. Os apóstolos todos tiveram uma vida muito difícil e uma morte geralmente muito dolorosa, à exceção de João. Mas o que a gente precisa entender é que essa figura apostolar pode ser colocada de uma forma simbólica nas nossas dificuldades cotidianas, independente das nossas posições. Por isso Emmanuel vai falar: o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Na maternidade enobrecida, somos como os apóstolos, sem muitas condições de fazer aquilo que gostaríamos, mas munidos do interesse e do propósito de fazer o melhor que pudermos, trabalhando e nos sacrificando por nós em prol dessa missão. E ele finaliza dizendo: os apóstolos passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, como se estivessem colocados pela divina providência nos últimos lugares, como condenados à morte, com uma demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. Na maternidade enobrecida, somos co-criadores com Deus, colocados nessas posições da vida como humilhados e rejeitados, mas não é agora que nós vamos receber os nossos dons. Cada lágrima vertida, cada gesto de dedicação e carinho não é feito para o outro, é feito por instrumento do outro em relação a Deus. E somos nós, no final, que nos enriquecemos com isso, porque expandindo a nossa capacidade de amor, será possível um dia vivermos as bem-aventuranças como Cristo quis nos ensinar. Que Deus abençoe a todos nós nas nossas missões pequenas ou grandes e nos envolva na sua santa e divina paz.